Fala pessoal, Bruno aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre essa guerra silenciosa. Essa guerra que é silenciosa na mídia, silenciosa na internet, mas que está fazendo um barulho muito grande no bolso do cidadão americano. Começou hoje, a gente não sabe como é que isso vai continuar, mas hoje fez um rebuliço na população. Obviamente eu estou falando da China e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando o Trump foi eleito, ele prometeu sancionar vários países, prometeu atacar a China de uma forma ou de outra, principalmente com sanções. E o que a gente vê hoje é um resultado dessas promessas, é um resultado dessa promessa de guerra. Hoje em dia, dificilmente a gente vai ver uma guerra com tiro, porrada e bomba, muito porque é caro. E o que está sendo feito hoje, na maior parte das vezes, é você se armar o máximo que pode, você ter bombas, ter arsenal, ter tudo, está pronto para a guerra. Mas isso serve como dissuasão, né? Isso serve como uma forma de deixar o oponente com medo. Veja na Rússia e na Ucrânia. A Ucrânia assinou um pacto de acabar com as suas bombas, acabar com boa parte das suas armas, e foi o que ela fez, né? Um bom arsenal que sobrou da época da União Soviética, onde a Ucrânia fazia parte. E pouco tempo depois que ela se desfez das armas, a Rússia se sentiu tranquila para poder invadir. Ou seja, se ela tivesse as armas nucleares, se ela tivesse todo o poderio que a União Soviética tinha deixado, por mais antigo, velho que seja, ainda é armamento, ainda é uma certa força. A Rússia não teria invadido, a Rússia não correria esse risco desnecessário. Se com drones o pessoal está atacando até mesmo dentro da Rússia, imagina com uma arma nuclear ou algo do tipo, imagina com um poderio forte. Então você não precisa ser um país numeroso, um país muito grande, para ter uma força que impeça muita gente de atacar. Então, por exemplo, você pega uma Inglaterra, é extremamente forte, porra, é um país muito rico, mas não é uma população tão grande como, por exemplo, a Índia. E a Índia também é uma potência nuclear, é uma potência energética, é uma potência econômica, tem um PIB absurdo e a Índia não está no meio do pessoal de segurança da ONU, fugiu o nome da cabeça. Então, no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Será que faz sentido? Por que um país é diferente do outro? Obviamente isso leva a demonstrar a força de que um trabalho de segurança, um trabalho de informação, como a CIA, o MI6, a antiga KGB na Rússia, né? Hoje é a FSP, se não me engano, FSB, alguma coisa assim. Trabalho de inteligência, né? Extremamente importante. Inclusive, Cuba ainda tem a força que tem, justamente pelo seu trabalho de inteligência, que é famoso no mundo todo. Todo mundo que estuda, que tem uma certa curiosidade sobre isso, sabe que por mais que Cuba esteja quebrado, ele é um país que tem uma inteligência muito forte, enraizada em vários países do mundo, inclusive Estados Unidos. E eu falei que o cidadão americano sentiu hoje no bolso, é porque sentiu. A Nvidia, que é a empresa que mais cresceu nos últimos anos, caiu coisa de 17% no fechamento. E estão estimando que os Estados Unidos perdeu um pouco mais de $1 trilhão. Porra, mas os Estados Unidos é muito forte. Todas as empresas dos Estados Unidos juntas dá 60 trilhões. Cara, isso aí é 1,5%. Você imagina, em torno de 1,5%. E um dia a China conseguiu tirar da população. E aí ela não precisou dar um tiro, não precisou fazer uma reportagem, não precisou matar ninguém para conseguir empobrecer a população. E quando a população fica mais pobre, quando a população tem a sensação de pobreza, isso diminui o ímpeto por compra, o que diminui ali na frente o seu
o giro de dinheiro. E quando você tem uma economia com menos giro de dinheiro, você tem menos juros sendo trabalhado, você tem menos impostos sendo pago e, por consequência, uma população que tem um Estado mais fraco. E numa briga dessa, onde a China tem toda a força do mundo, onde o Partido Comunista Chinês tem toda a força, faz o que quiser ali dentro, cobra o que quiser, faz a festa, e os Estados Unidos começa a se enfraquecer, mais uma vitória da China sem dar um tiro. Claro que não tem como a gente falar, imaginar como é que vai acabar isso, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Partido Comunista Chinês está trabalhando muito forte nas suas agências, da mesma forma que a CIA está trabalhando. Isso aí nada mais é do que uma arma. Eles fizeram uma grande propaganda que foi gasto em torno de 6 milhões de dólares só para poder desenvolver esse sistema novo, quando os Estados Unidos gastou alguns bilhões, que gastou muito pouca energia, que ele é sensacional, que é uma tecnologia disruptiva, mas isso é informação que a China está dando. Se nenhum investidor, se nenhum governo consegue acreditar 100% na informação que a China está liberando, que a China está deixando a população ver, por que vai acreditar nisso? Por que não vai acreditar que o governo chinês gastou bilhões de dólares, mas que, na hora de apresentar o seu produto, ele apresenta de uma forma diferente? Não gastou tudo isso, a gente gastou muito menos, a gente gasta menos energia. Será que o Partido Comunista Chinês não gastou 10 vezes mais que o próprio OpenAI para desenvolver a mesma coisa, mas que ali na ponta ele fala que não, isso aqui é o nosso unicórnio, a nossa startup conseguiu desenvolver sozinha, mas quando na verdade o governo está impondo, colocando dinheiro ali? Da mesma forma o BYD está sendo vendido a preço de custo, às vezes até menos do que isso, encharcando os mercados do mundo todo, Brasil, Europa, e a gente sabe que isso tem dinheiro do governo americano, do governo chinês. Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre o carro elétrico ser arma de guerra, e é o que está acontecendo. A China, eles têm um pensamento de longo prazo de que não é 10, 20, 30 anos, eles têm pensamento de longo prazo de 50, 80, 100 anos. Justamente porque eles têm o controle de quem vai estar no poder. Eles têm um pensamento lá na frente, eles se entregam à causa comunista deles. E isso não é escondido, isso não é uma teoria da conspiração, igual o pessoal falava sobre o Foro de São Paulo. O próprio nome do partido diz, Partido Comunista Chinês. Então não é uma invenção, está ali aberto, está nas atas dele, tá em todo lugar. Então isso aqui é mais um resultado dessa guerra, e que só hoje a população americana perdeu a metade do PIB do Brasil, num dia, numa paulada, sem um tiro. Imagina se eles quisessem fazer um barulho, um movimento aqui no Brasil. Eu sempre falo que ninguém consegue investir seriamente para longo prazo sem, obviamente, conhecer de um pouco, né, que seja das empresas, mas sem entender da política, o que está por trás dos governos, o que está por trás das economias, o que está por trás das moedas. Afinal, as empresas servem para vender produtos e serviços para essa população, para essa economia, para esse país. Então, sem entender isso, é a mesma coisa que não entender sobre uma estrada, sobre o posto de gasolina, sobre o restaurante que vai ter na estrada quando você pega um carro para viajar. Não adianta você conhecer só do carro, você tem um entorno para conhecer. Curte esse vídeo aqui e manda para quem você achar que precisa entender o que está acontecendo agora.